Bom dia, então, pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje na nossa aula, para começar, eu gostaria de parabenizar a todos que enviaram a atividade. Percebi que poucos tiveram dificuldade para estar fazendo a atividade, conseguiram compreender tudo que tinha que fazer, todas as questões que tinham para responder, e tiveram poucas dificuldades, certo? E depois daí, eu vou apresentar, então, o conteúdo dessa semana e a atividade que vocês vão estar desenvolvendo na próxima semana. Tem uma previsão de retorno para semana que vem aí em Ceará, né, das aulas aí em Ceará, mas ainda não é nada confirmado. Se retornar, segunda-feira, nós temos aula de novo e a gente conversa lá na escola, tá? Mas ainda não tem nada certo. Quem não puder participar hoje, que tem alguns alunos que estão em outra aula, né, e tudo mais, a aula de hoje ficará gravada e depois eu vou disponibilizar ela no meu canal no YouTube. E aí depois eu passo o link para vocês lá nos grupos da turma, para que se alguém não entender alguma coisa ou não puder participar ou tiver alguma dificuldade, pode estar assistindo essa aula novamente lá no meu canal no YouTube, certo? Bom, então para começar a gente vai revisar um pouco da atividade da semana passada, tá? Tirar algumas dúvidas, explicar algumas questões que eram um pouquinho mais específicas, que exigiam uma resposta um pouco mais exata, certo? Para que vocês possam aí rever o que vocês fizeram, né? E quem não fez ali de forma, quem se equivocou na resposta correta, né? Daí pode corrigir lá. Não precisa me enviar de volta, tá? Só para tirar dúvidas, né? E tudo mais. Ok. Então, essa foi a atividade que vocês receberam semana passada. Então, no início aqui, a gente tinha uma tirinha, né, e algumas questões, e a gente conversou sobre elas, então, durante a aula. E aí, depois começava, então, a parte que vocês iam fazer em casa, né, que era a leitura desse texto, mídia e informação. E aí, embaixo desse texto, vocês tinham três questões aí para responder, né? A primeira referia-se, é uma questão bem pessoal, bem particular, né? Porque ia depender das tradições, dos costumes, das crenças, então, de cada família, né? De cada organização aí, né? Então, era dizer se na família de vocês havia ou não alguma tradição que era passada de geração em geração, né? A maioria de vocês, pelo que eu percebi, respondeu positivamente, né? A gente sempre tem alguma coisa que a gente aprendeu ou com a nossa mãe, ou com o nosso avô, né, com nossos avós, e que isso vem seguindo de uma forma tradicional, então, na nossa família, né. A segunda questão, ela referia-se, então, à importância da comunicação, né. Então, a maioria de vocês também colocou que a comunicação é uma coisa muito importante, né, ela serve para para transmitir informações, transmitir conhecimento, né, ligar as pessoas umas com as outras, né, pois tudo se dá, então, na forma de comunicação, né. E a terceira questão falava, então, sobre dois desenvolvimentos tecnológicos que surgiram no século XIX e no século XX e que deram, então, o pontapé inicial para a criação de novos meios de comunicação, né. Essa resposta nem todos conseguiram acertar ela, vamos dizer assim, né. Os meios de comunicação ao qual ele se referia aqui são o rádio e a televisão, né. Então, primeiro surge o rádio como uma forma de comunicação de longo alcance, né, que estava presente na maioria das casas das pessoas, né, e aí pelo rádio se passavam informações locais, informações regionais, informações a nível de Brasil, a nível de mundo, né, então sobre os mais variados assuntos. Assim como também música, né, e durante muito tempo, era pelo rádio também que se traziam outras formas de entretenimento, dentre elas as novelas, né? Então, no início do século XIX ali, muitas novelas foram produzidas então para o rádio, né? E aí tinha horários específicos aonde as pessoas então ouviam essas novelas, né? Também havia, hoje em dia esse programa ainda existe, mas dificilmente alguém
ouve ele, né? Que é um programa super tradicional e que é exibido no Brasil inteiro, que é a Voz do Brasil, né? Que é um jornal, então, tem duração mais ou menos de 1 hora, e ele passa informações, então, acerca do Congresso Nacional, né? Lá do Senado e do Congresso, como é que as coisas estão acontecendo, quais medidas estão sendo aprovadas, quais leis, né? Quais trâmites que estão rolando lá. Né? Então, ele tem essa função de informar as pessoas sobre o andamento, então, dos processos que há, então, em Brasília, né? Uma vez ele era num horário fixo, sempre, todos os dias, às 7 horas da noite, e agora já faz um tempo que eles flexibilizaram, então, o horário da Voz do Brasil, né? Então, tem rádios que passam às 7 da noite, tem rádios que passam às 9 da noite, né? Porque era um programa que ele é muito importante, ele é muito interessante, mas é um programa que poucas pessoas escutam, né? E depois aí, mais na metade do século XX, então, surge a televisão, né? Que traz o som do rádio, mas a novidade, então, era a imagem, né? Uma imagem ainda primeiro preta e branca, depois, mais tarde, torna-se colorida, né? Mas que atraía, então, muitas pessoas. E aí virou uma febre, né? Todo mundo queria ter uma televisão. E aí muitos programas passaram a ser produzidos, então, para a televisão, né? Programas de música, de entretenimento, programas de jornal, né? E as novelas, então, foi outra coisa que sai do rádio, então, e vai para a televisão, né? Com um grande alcance e que elas perduram, então, até hoje, e cada vez mais se vê grandes produções, então, para a produção de novelas, então, no nosso país, né? E nós somos o maior produtor de novelas do mundo, e exportamos essas novelas para inúmeros países aí, né? E mais tarde, somente então, é que surge a internet e toda essa gama de coisas que veio junto com a internet, né? E hoje nós temos, por exemplo, canais de streaming, que é a possibilidade da gente ver, então, séries, filmes, né? E outras coisas mais aí, sem necessariamente ter uma televisão para isso, né? Mas simplesmente tendo a internet, né? O contato com a internet. Então, eram esses os desenvolvimentos, né? Primeiro o rádio e depois a televisão, e daí só mais tarde é que vem a internet, e aí tudo que a gente pode encontrar na internet, né? Se alguém tiver alguma dúvida, quer fazer uma pergunta, vocês podem estar escrevendo no chat, tá? Bom, abaixo vocês tinham uma outra caixa de texto aí, que falava sobre a comunicação sendo reinventada, então, na escola, né? E aí também vocês tinham 3 perguntas aí para responder, né? A primeira delas é se vocês concordavam ou não com a ideia de que os computadores e a internet já pertenciam ao passado, né? E aí era para justificar a resposta de vocês. A maioria não concordou, né? Porque ainda percebe que tanto a internet quanto os computadores ainda fazem parte da nossa vida, né? E eu acredito que vão continuar fazendo parte da nossa vida por muito tempo, principalmente a internet, né? Cada vez mais nós estamos dependentes dela, né? E precisamos dela para as mais variadas coisas, né? Então, é o nosso trabalho que depende da internet, é a nossa comunicação, é o nosso entretenimento, né? Enfim, são muitas coisas aí que a gente faz, então, usando essa tecnologia, né? Antes de entrar na aula com vocês ali, eu acessei o meu banco, né? O aplicativo do meu banco, para recarregar o meu celular, que eu precisava fazer uma ligação, né? Então, se fosse algum tempo atrás, eu precisaria ir em algum lugar para fazer essa recarga, para poder fazer essa ligação. E hoje eu consigo fazer tudo de casa, né? Graças a essa ferramenta que vem cada vez sendo aperfeiçoada, que é a internet, né? E ela me dá segurança para mim fazer esse tipo de transação, né? Porque por mais que ela seja simples, ela demanda aí vários códigos de segurança, né? Para que ao fazer isso eu não tenha, por exemplo, a minha conta invadida ou aconteça alguma outra coisa, né? E os computadores, então, como máquinas, né? Claro que nem todo mundo tem um computador, imagino que vocês, nem todos vocês tenham acesso a um computador, que estejam agora usando o celular, né? Que, de certo modo, também já é um computador, devido a todas as funcionalidades que um celular tem, né?
Mas os computadores ainda vão continuar existindo, né? E a gente vai precisar deles para as mais variadas coisas, né? A gente tem os computadores de mesa, os notebooks, e também tem os grandes computadores, né? Para quem joga, né, os PC gamers, e também para quem desenvolve outros projetos, outras coisas que às vezes os notebooks não conseguem dar conta, né, desses programas, dessas ferramentas um pouco maiores, que às vezes só um computador mesmo consiga fazer isso, né? E temos computadores ultramodernos, né, que têm capacidades gigantes aí de memória, armazenamento e produção aí de informação, né? Além disso, você tinha uma outra questão que segue nessa linha, né? Dizendo que a internet é uma rede de pessoas e não de máquinas. Então, nós podemos dizer que a tecnologia é menos impactante do que a comunicação nos dias de hoje, né? Então, se não houver pessoas, computadores não fazem nada sozinhos, né? Como o celular não se liga sozinho, não acessa sozinho a nenhuma rede social, não publica nada, não faz nada, né? Então, a gente precisa de pessoas, né? Então, a comunicação, ela tem mais impacto do que a tecnologia, né? Porque não adianta eu ter um mega celular se eu não sei usar esse mega celular, né? Ou um mega computador se eu não sei usar esse computador, né? Para produzir coisas, para transmitir coisas e tudo mais. Então, é uma rede de pessoas, são as pessoas que fazem a comunicação e usam a internet e a tecnologia para disseminar, então, essas informações, para transmitir as informações, né? E hoje nós vivemos na era da informação, né? Tudo é informação. E a gente tem acesso à informação de uma maneira cada vez mais rápida. Provavelmente hoje, até o final do dia, a gente já vai saber se segunda-feira voltamos ou não para a escola, né? Há um encaminhamento que sim, mas ainda não tem nada definido, nada certo, né? Mas assim que essa informação chegar, né, que ela for produzida e que o prefeito ou que o pessoal da regional aí disser, sim, segunda-feira vocês voltam, não, segunda-feira vocês ainda não voltam para a escola, né? Em pouco tempo todos nós já ficaremos sabendo, né? Por quê? Porque são pessoas utilizando, então, a tecnologia para disseminar informação de maneira muito rápida, né? Para que todos nós podemos nos organizar e saber que segunda-feira vamos ou não para a escola, né? E seguindo a isso, né, a terceira questão, ele fala sobre a expressão era da criatividade, né? E se ela pode denominar este momento que nós estamos vivendo. De certa forma, sim, né? Porque o ano de 2020 fez com que a gente ressignificasse muitas coisas na nossa vida, né? E o trabalho e os estudos foram as principais delas, né? A gente foi para dentro de casa e aí a gente precisava continuar trabalhando, a gente precisava continuar estudando e aí precisava se encontrar maneiras então para fazer isso, né? E aí surgiram todas essas ferramentas, né, para que a gente pudesse, então, manter o nosso trabalho, manter os nossos estudos e tudo mais, né. E muitas pessoas perderam o seu emprego, né, e precisaram encontrar outras maneiras aí de trabalhar, né. E aí a criatividade foi um ponto muito importante para que elas pudessem encontrar outras maneiras aí de se sustentarem, de poderem trabalhar, né. Além disso, nessa questão, ele falava sobre o bônus e o preço, então, da sociedade informatizada, né? O bônus é essa facilidade de transmissão de informação, né? Onde a informação chega muito rápido a nós, a todo momento do dia, né? E o preço talvez seja justamente a mesma coisa, né? Pela informação ser tão rápida, a gente chega, às vezes, no final do dia, exausto de tanta informação que a gente recebe, né? De tanta coisa que a gente está vendo ao mesmo tempo, né? Nas redes sociais, né? No jornal, na televisão, enfim, né? Em todos os lugares onde a gente acessa, né? A gente é bombardeado aí por inúmeras informações o tempo inteiro, né? E aí, às vezes, a gente não consegue nem processar direito todas essas informações devido a esse grande volume de coisas aí que a gente tem no nosso dia a dia, né? E isso, às vezes, acaba sobrecarregando e fazendo mal aí
para as pessoas, né? De ter tanta coisa aí à sua volta, né? Muito bem. Depois de responder essas questões aí, vocês tinham, então, um texto sobre o que era mídia, um texto que relacionava mídia e fake news, né, explicando aí o que são as fake news, e depois vocês tinham uma pesquisa, então, para fazer, né? Então, vocês tinham 4 notícias, uma sobre a Terra oca, uma sobre a AIDS, uma sobre o telescópio, né, e uma sobre os organismos ultra-resistentes, né? E aí vocês tinham que dizer se quais dessas notícias eram verdadeiras e quais dessas notícias eram falsas, né? Então, as notícias 1 e 2 sobre a Terra e sobre a AIDS são notícias falsas, certo? E as notícias 3 e 4 são notícias verdadeiras, ok? Então, vocês podem, quem colocou invertido ou não colocou ali, pode estar colocando, então, essa resposta, certo? Então, a 1 e 2 falsa e a 3 e 4, então, verdadeiras, ok? A 1 é bem certo que é verdadeira, né? Se a gente só lembrar das aulas de geografia lá da 6ª série, que a gente sabe que a Terra não é oca por dentro, né? Que ela tem várias camadas e tudo mais, né? A segunda requeria um pouco mais de pesquisa, né? Para saber se ela era realmente verdadeira ou falsa. E as outras duas também, né? Para tirar a dúvida aí. Mas as duas últimas são verdadeiras, né? E aí vocês tinham lá mais algumas questões, né, para responder acerca disso, né, que era a importância de saber a fonte das notícias, né, então é importante para que a gente não divulgue notícia falsa, não crie coisas que não sejam verdadeiras, né, o que são fake news, que são justamente as notícias falsas, né, o que acontece quando a gente propaga notícias falsas, né, então no Brasil já tem alguma legislação em relação a isso, né, que diz que se você for comprovado que você está divulgando ou produzindo notícias falsas, você pode ser punido, você pode ser preso, responder a um processo e tudo mais, né? Então tem que ter muito cuidado em relação a isso. Às vezes a gente faz de forma inocente, né? Não busca a fonte da informação e acaba passando uma coisa que não é bem verdadeira, né? Mas às vezes não, às vezes tem pessoas, grupos de pessoas que trabalham justamente com isso, né? Com a produção de notícias falsas, né? Com o objetivo de prejudicar, às vezes, uma outra pessoa, né? De uma empresa ou alguns governantes, né? Enfim. Então, é muito complicada essa questão das notícias falsas, né? E do mal que elas têm feito na nossa sociedade, principalmente no último ano, né? Onde a gente viu uma produção muito grande de notícias falsas, e aí, por estar todo mundo em casa, às vezes de forma ociosa, né? Acaba vendo muita notícia, vendo muita informação e não pensa que é necessário pesquisar, né, para saber, e vai aí divulgando e vai passando para os outros, né. E a última questão era relacionar, então, a questão das fake news e a fofoca, né, que a gente sabe que todo bairro tem o seu fofoqueiro, né, mas qual que é a relação, então, que a gente pode estabelecer entre essas duas coisas, né, elas são muito próximas, mas elas não são bem iguais, né. Certo? Então, só para revisar, então, a atividade da semana passada e para vocês terem também um retorno, né, a respeito dela, assim, certo? Muito bem. Então, vamos para o que vocês vão fazer na próxima semana. Na próxima semana, vocês vão estar fazendo 2 coisas, certo? Uma é um pouquinho mais simples e a outra vai demandar um pouco mais de organização, então, de vocês. Mas eu já vou explicar cada uma delas. Então, esse material aqui eu vou postar lá nos grupos depois da aula, tá? Assim como eu fiz na semana passada, né? Também o link do YouTube para vocês verem a aula depois. Quem não está, né? Muito bem. Então, começamos aqui. Então, na próxima semana, vocês vão fazer uma breve leitura sobre o que é publicidade, propaganda e divulgação, certo? Então, o que são essas 3 coisas e como que elas funcionam aí no nosso dia a dia, pensando que, né,
se eu crio um produto, eu preciso fazer uma publicidade em relação a ele, preciso fazer uma propaganda, uma divulgação, para que meu produto seja visto, seja conhecido e seja principalmente comprado, né? E aí, depois dessa leitura, que vocês têm uma charge, né, que está fazendo uma crítica aí justamente à propaganda, né? Porque o objetivo delas é justamente esse, é fazer a gente querer comprar coisas que não necessariamente a gente precisa naquele momento, né? Mas elas são produzidas de forma a nos estimular a consumir. E depois vocês têm um outro texto aqui, que fala sobre um texto de divulgação científica, né? Texto de divulgação científica é como se fosse um texto de propaganda, só que de propaganda científica. Vou aumentar aqui para vocês ficar melhor. Certo? E aí ele fala sobre a questão dos buracos negros, né? Depois disso, vocês têm 3 perguntinhas para vocês estarem respondendo, tá? A primeira delas é dizer se esta imagem aqui, ela é uma foto ou não, tá? E aí, a partir do texto, vocês vão conseguir responder essa questão. Mas também podem estar pesquisando na internet isso, ok? Se vocês ficarem com dúvida. O texto faz a seguinte afirmação. Por sua própria natureza, um buraco negro não pode ser visto. Se isso é verdade, como foi possível obter a imagem acima? Então, ele já nos traz uma dúvida, né? Então, se eu não posso ver um buraco negro, como é que eu tenho uma foto de um buraco negro? Então, para isso também, a resposta está ali no texto, né? Mas, se for necessário, vocês podem estar pesquisando a respeito. E a última questão que vocês têm ali diz respeito, então, se o texto acima é considerado um texto de divulgação científica e por que que é isso, certo? Então, vocês podem pesquisar o que significa texto de divulgação científica, certo? E depois vocês respondam essas 3 questões. E aí, no final, tem uma observação aqui, que essas 3 questões, então, vão ser respondidas de forma individual e vocês ainda vão enviar via WhatsApp. O Google Class, ele ainda não está bem pronto, tá? Ele ainda estava passando por ajustes aí do pessoal da secretaria. Então, eu ainda não vou trabalhar com ele, certo? Porque se ele está em ajuste, pode ser que eu faça algumas coisas lá e depois essas coisas não apareçam mais. E aí corre o risco de vocês colocarem coisas lá e depois essas coisas sumirem. E aí a gente tem um duplo trabalho. Então, por hora, vamos trabalhando com o WhatsApp e aí depois, acredito que semana que vem, se ficarmos online, né? E a secretaria liberar, então a gente pode começar a utilizar o Google Class, certo? Bom, mas não é só isso que vocês vão fazer semana que vem, não, ok? Agora a gente vai voltar para outra parte do nosso trabalho aqui. Essa atividade, ela vai exigir um pouco mais de vocês, tá? Por quê? Porque nós vamos criar um jornal virtual, ok? Então, cada turma, certo? Vai se organizar aí em grupos. A primeira série pode se organizar aí em 3 grupos. Já vão pensando aí com quem que vocês vão fazer, tá? A segunda série pode se organizar em 2 grupos. E a terceira série também pode ser em 2 grupos, ok? Mais ou menos, né? Vejam aí quantos alunos vai dar aí por grupo, né? 6, 7, 8, talvez, certo? E aí vocês vão estar criando esse jornal. Como, né? Então, em primeiro lugar, vocês vão pensar com quem vocês vão criar esse jornal. Quem vão ser os colegas que vão fazer parte do grupo de vocês, certo? Então, vocês vão pensar aí com quem que vocês têm mais facilidade de se comunicar, né? E aí vocês vão se organizar. De que forma? Pelo WhatsApp ou por uma outra rede social que vocês usam, ok? Bom, depois de vocês formarem o grupo com quem vocês querem trabalhar, vocês vão ter que decidir qual plataforma vocês vão criar este jornal, certo? Ele vai ser um jornal virtual. Então, eu coloquei aqui 3 opções
quatro opções, na verdade, para que vocês escolham qual plataforma vocês podem criar o jornal de vocês, ok? Então, vocês podem criar pelo Facebook, pelo Instagram, uma página no Instagram, por um blog, tá? Ou um grupo de informações pelo WhatsApp, certo? Então, o grupo vai ver qual dessas plataformas é a mais viável, a mais fácil de se trabalhar, né? Que todos conseguem ter acesso, e aí vocês vão criar uma página, então, de informações, de notícias nesta plataforma, certo? Depois que vocês escolheram a plataforma, vocês vão escolher a periodicidade, então, do jornal de vocês. Ou seja, a gente vai publicar toda semana, todos os dias, 2 vezes por semana, né? A cada 15 dias. Então, o grupo vai ver a viabilidade, né, das postagens do jornal de vocês. Sobre o que vai ser o nosso jornal? Nosso jornal será sobre o tema que o grupo escolher, tá? Pode ser sobre a pandemia, pode ser sobre futebol, pode ser sobre cinema, sobre música, sobre entretenimento, certo? De forma geral, variedades, tá? Então, cada grupo vai escolher aí qual é o tema do seu jornal. E aí vai personalizar o seu jornal de acordo com este tema, né? Então, agora temos futebol que está em alta, né? Temos aí o início dos campeonatos estaduais, a Copa do Brasil, né? Que já está rolando alguns jogos, daqui uns dias também tem Libertadores, né? Então, vocês podem estar pensando aí, quem gosta de futebol, se organiza com os colegas para estar pensando sobre esse tema, né? Entretenimento, né? Agora está em alta o Big Brother, então pode fazer postagens a respeito disso, né? Cinema, recentemente teve o Globo de Ouro, tem lançamentos, muitos lançamentos esperadíssimos para esse ano, né? Que ficaram pausados aí do ano passado, que não puderam ser lançados, né? E como esses lançamentos vão acontecer de forma diferente este ano, né? Não sei se vocês já perceberam, mas muitos filmes que estavam previstos sair no cinema não vão mais sair no cinema, né? Eles vão sair em plataformas de streaming. A Disney criou uma plataforma de streaming e é por ela ali que ela vai fazer boa parte dos seus lançamentos este ano, né? Então você não vai ir para o cinema para assistir ao lançamento, você vai poder assistir da sua casa ali por meio então de uma plataforma, né? Claro, pagando para isso, né? Mas, enfim, e outras tantas plataformas que estão surgindo, né? Se não me engano, a Fox também já está pensando em alguma coisa, né? HBO, a Universal. Por quê? Porque estão vendo que talvez o cinema não vai mais precisar de um espaço para você fazer esse lançamento, né? Que você precisa deslocar para ir em algum lugar. Que talvez isso já possa ser feito, então, por meio da internet, né? E que acaba gerando muito mais lucro para as empresas do que se fosse para o cinema, né? Já que, principalmente no nosso país, né, o cinema, o espaço cinema, né, ele é muito complicado, ele não é para todos, e que nem, por exemplo, em Ceará, vocês não têm cinema, vocês precisam se deslocar até Chapecó para isso, né? E aí lá é caro, enfim, né? Então tem todo um ônus que se paga em relação a isso, e que pela internet é muito mais rápido, muito mais fácil, né? E acaba se tornando muito mais econômico também, por mais que você tenha que pagar para ter uma plataforma dessas, né? Para acessar uma plataforma dessas. Mas enfim. Então, escolhido o perfil do jornal, vocês vão distribuir as funções, então, que cada um vai ter dentro do jornal, certo? Então, a primeira função é a do administrador, que vai ser aquele que vai ficar responsável por criar a página do jornal de vocês, na plataforma que vocês escolheram, e por fazer o gerenciamento, então, das postagens, certo? É ele que vai cuidar ali da página, o que vai ser postado, o que vai postar, o que não vai, certo? Mas como que ele vai saber o que ele vai postar? Então, essa será a função do editor, né, que vai ficar responsável por criar aí as notícias que vão para a página do jornal de vocês, certo? Mas para ajudar o editor, nós temos aí um relator e um avaliador, né? O relator é que vai buscar as notícias compatíveis aí com o perfil do jornal de vocês, né? E o avaliador é que vai verificar se aquela notícia pode ou não pode ser postada,
né? Se tem que lembrar sempre que a gente está trabalhando com redes sociais, né? E que a gente precisa respeitar ali as regras dessas redes sociais, né? Para não correr o risco aí de ter a nossa página bloqueada ou alguma coisa assim, certo? Porque a gente precisa ter responsabilidade em relação ao compartilhamento de notícias, né? E a fonte dessas notícias, certo? E os demais membros do grupo vão fazer o quê? Então, esses serão os colaboradores, certo? Então, meu grupo tem 7 pessoas, 4 tem uma função mais direta, e os demais, então, vão ficar com a função de colaboradores, que vão ficar de olho aí nas notícias, né? E vão ver, isso aqui é interessante para o nosso jornal, é compatível com o nosso perfil. Então, vai mandar para os colegas e vai dizer, pessoal, temos essa informação aqui, vamos produzir uma notícia, então, para isso, certo? Para criar esse design aqui de página, né, imagem, descrição e tudo mais, eu vou sugerir um aplicativo para vocês. Ele se chama Canva, certo? Lá você pode produzir postagens, tá? Principalmente para o Instagram, certo? Então, ele tem designs prontos e você só insere sobre aquele design pronto a informação que você quer, né? O texto que você quer. Então, tem designs muito legais, muito bonitos, assim, que vocês podem produzir, né? Para a página de vocês ali, né? Quando que a gente vai fazer isso? Então, hoje, principalmente vocês que estão aqui na aula, tá? Vão ficar responsável por criar os grupos, chamar os colegas, certo? Decidir, então, essas primeiras informações, principalmente a plataforma e o perfil do jornal, tá? E de me informarem a respeito disso, tá? Então, lá na primeira série, né, cria-se o grupo, já se pensa, vamos fazer via Instagram, né? Então, o responsável pelo grupo, o administrador, manda um recado lá no meu WhatsApp e diz, prof, o nosso grupo vai ser composto por essas pessoas, me passa os nomes, né? Eu serei o administrador, fulano vai ser o editor, Beltrano, né, as outras funções, e nós vamos fazer uma página no Instagram, ok? E aí eu vou anotar essas informações. E depois que a página estiver criada, já estiver tudo pronto, vocês me enviam, tá? Para mim poder seguir vocês e acompanhar, então, o trabalho de vocês, certo? Mas a criação da página não precisa ser hoje, tá? Isso vocês podem fazer final de semana e semana que vem. Eu só hoje gostaria de saber, então, quais são os grupos de cada uma das turmas, certo? Quanto tempo vai durar este jornal? Então, a minha ideia é que esse jornal tenha duração de 1 semestre, certo? Então, vocês vão criar ele agora e vão começar, então, a produzi-lo, né? E que ele perdure, então, até mais ou menos aí a metade do ano, certo? Então, e eu vou acompanhar, vou seguir todas as páginas, vou acompanhar todas as páginas para que cada grupo, então, desculpe, respeite aí a periodicidade que escolheu, né? Então, vamos publicar uma vez por semana. Então, uma vez por semana, eu vou checar lá as páginas, se elas fizerem se elas fizeram as suas publicações e se está andando, então, esse jornal, certo? Então, esse jornal, ele vai ter essa longa duração, então não é só uma atividade para ganhar nota, é um trabalho mais longo, né? E que vai demandar um pouco mais de trabalho aí de vocês, certo? E aí quem é a turma toda, então, trabalhando de forma colaborativa, certo? Então, formando os grupos, né, organizando os grupos e enviando, então, primeiro essas informações para mim, e depois criando as plataformas, criando as notícias, né, compartilhando as notícias e tudo mais, para que esse trabalho seja, então, desenvolvido com todos os membros da turma, certo? Alguém tem alguma dúvida, alguma questão? Se não entenderam alguma coisa ao longo do trabalho ali, me chamem no particular, tá? Eu vi que teve um aluno que entrou agora, então essa aula está gravada. Depois eu vou disponibilizar lá no meu canal no YouTube, então vocês podem entrar lá e assistir lá, tá? Inclusive essa parte sobre o jornal, se ficaram com dúvidas, podem assistir de novo lá, ou lendo ali, né?
todas as informações que eu depois vou mandar lá no grupo da turma, certo? Então, seria isso. Alguma dúvida, alguma pergunta? Escrevam ali, se precisarem, se não quiserem falar. No decorrer da atividade, talvez surja alguma dúvida, mas agora não, prof. Tá certo, então. Então, se tiverem dúvidas, mais tarde, depois, na organização dos grupos, né, na formação aí dos grupos, então, vocês podem estarem me chamando, certo? Tudo bem. Ok, então. Então, bom final de semana para vocês. Talvez segunda-feira a gente se vê lá na escola. Talvez continuamos aqui. Se continuarmos aqui, a gente tem aula na próxima sexta-feira também, certo? E aí, qualquer dúvida, como eu já falei, me procurem lá no WhatsApp, certo? Então, um abraço a todos, bom final de semana e até a próxima aula. Tchau, prof. Até. Tchau. Tchau, prof. Tchau, prof.